Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho das religiões orientais e ocidentais, né? O conceito de cada uma. Então, considera-se religiões ocidentais o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ou seja, são religiões monoteístas de origem abraâmica, né? Crença em um único Deus. Já as religiões orientais, nós temos o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o janaísmo, várias outras religiões, certo? Qual é a visão histórica de cada uma? Então, vamos lá. Na oriental, a visão é cíclica, né? Ela não tem fim, né? Tem um início, mas não tem fim. Vai ter um fim a hora que terminar o processo da reencarnação, né? Então, a história repete, né, num ciclo eterno, onde o mundo, né, pode durar a eternidade. Então, esse aqui é o ciclo da reencarnação. Já na ocidental, a visão ela é linear, ela tem um início e tem um fim, tá? Por quê? Quem acredita nas religiões ocidentais acredita então na ressurreição, certo? Então a visão é linear, um início e um fim. A reencarnação, então, é um ciclo, né, que vai se repetindo. O conceito, então, do divino, né? Na oriental, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, que daí é chamado de politeísmo, né? O hinduísmo, por exemplo, é a crença que acredita em vários deuses, né? Depois, mais adiante, nós vamos aprender sobre isso e vamos ver, né, os principais deuses hindus. Então, é uma crença politeísta, né? Que acredita em vários deuses, ou como uma força impessoal que permeia tudo e a todos, como o budismo, né? O budismo não se tem Deus, né? O Buda ele é um mestre e o Deus, né? Deus ele está presente, o sagrado, na verdade, né? Está presente em todos os elementos da natureza. Já nas religiões ocidentais, Deus ele é o criador, ele é o todo-poderoso, ele é único, ou seja, essas religiões são monoteístas, né? Crença em um único Deus. A noção de humanidade, então nós temos a religião oriental, o homem ele pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação e o conhecimento. O que é a iluminação? É se livrar do processo da reencarnação. Então, quando eu me livro do ciclo da reencarnação, eu atinjo a iluminação, né? Como que eu vou atingir essa iluminação? É eu me livrar dos desejos, né? Como a luxúria, a gula, o consumismo. Ou seja, isso são atos de sacrifício, tá? Então, as religiões orientais, elas pregam muito isso, essa questão de atos de sacrifícios, né? Eu me abster de algo, né? Principalmente os desejos. Já as religiões ocidentais, o ser humano tem uma certa distância, né, com Deus e ele precisa seguir a sua vontade, né? Ele precisa se livrar dos pecados, tá? Então, o homem, nas religiões ocidentais, ele precisa se livrar dos pecados para ele atingir, então, o quê? A ressurreição, né? Chegar aos céus. A salvação, nas religiões orientais, a salvação é se livrar do eterno ciclo da alma, que é chamado de samsara, né? A reencarnação nas religiões orientais, elas são chamadas de samsara. E do curso da ação, que é o karma. Então, quando eu me reencarno, eu vou pagar pelas minhas ações da vida anterior. Ele é o meu karma, né? E aí, então, a graça vai vir por meio de sacrifícios, como a professora já explicou anteriormente, e do conhecimento místico, né? Então, esse conhecimento vai trazer o quê? A iluminação ou o nirvana, né? Então, as atitudes têm que serem boas, né? Para eu me livrar deste processo da reencarnação, tá bom? Já nas religiões ocidentais, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá punição. Existe a noção de vida após a morte, né? De céu e inferno, ou seja, a ressurreição. Então, a salvação
nas religiões orientais é se livrar desse ciclo da reencarnação. Já nas religiões ocidentais é seguir a vontade de Deus para atingir, né, o céu, ou seja, a ressurreição. A ética, né? Ética, sabemos que ética é respeitar o outro, né? Moral é quando eu cumpro as regras. Então, ética e moral são palavras diferentes, mas que elas andam juntas, né? São distintas, mas que elas caminham juntas. Quando eu tenho ética, né, eu vou respeitar, e quando eu tenho moral, eu vou cumprir as regras que são dadas a mim. Então, nas religiões orientais, os ideais são de passividade e fuga do mundo. Ou seja, novamente, né, se livrar do processo, né, daquele processo da reencarnação, se livrar dos desejos, né? Então, ser indiferente, ou seja, buscar as energias positivas do mundo. Já nas religiões ocidentais, o fiel é um instrumento da ação divina. Ele deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal, né? Ou seja, praticar a caridade, a solidariedade, a fraternidade, enfim, valores morais. Gente, não que isso não aconteça nas religiões orientais. A caridade, a prática das esmolas é muito importante dentro dessas religiões, tá certo? O culto, então, acontece através, né, de meditação e sacrifícios nas religiões orientais. Já nas religiões ocidentais, vai se dar através de pregações, de orações, leituras de textos sagrados, louvores. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Super beijo!